Quando Deus fala, eu escolhi a Jacó, o homem diz, você não pode fazer isso. Eu até que permito a ti escolher a Jacó, desde que você também escolha a Esaú. Do contrário, tu serás um Deus injusto. E alguém diria, bispo, mesmo você tratando com essas propriedades, falando dessa era do antropocentrismo, eu continuo achando que se Deus escolhe a um e não escolhe o outro, ele é um Deus injusto. E aqui nós temos então um problema, que talvez não seja de ordem maligna, mas é um problema cultural, é um problema de conhecimento, é um problema semântico, é um problema de saber o significado das palavras. E depois então que o apóstolo Paulo explicar este problema semântico, se você insistir afirmando que Deus é injusto, aí se comprova que o seu coração é antropocêntrico. Somente depois então que o apóstolo nos explicar o sentido semântico da palavra injustiça, e você então persistir na sua insistência achando que Deus é injusto, é que prevalece em você o mesmo espírito de Caim, o mesmo espírito de Nimrod, o mesmo espírito do anticristo, o mesmo espírito que age nos filhos da desobediência. Mas veja lá então o sentido, a resposta de Paulo. Como o apóstolo Paulo vai nos explicar que Deus não é injusto? Ele diz, que diremos pois, a injustiça da parte de Deus? Responde o apóstolo, de modo nenhum. Não há nenhuma injustiça. Ora, Paulo, mas por que não há injustiça? Pois ele diz a Moisés, o próprio Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aí você pode dizer, agora piorou, porque agora Deus é explícito, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Mas verifique como que o apóstolo Paulo coloca. No versículo 14 a pergunta é, há injustiça? E a resposta é, não. Deus exerce misericórdia para com quem Ele quer ter misericórdia. Temos que usar aqui essa dicotomia de palavras. De um lado, a questão da justiça ou da injustiça, e do outro lado a questão da misericórdia. O que é ser justo ou injusto? E o que é ser misericordioso? Por que que o homem acha que Deus tem que salvar a todos? Ou por que que o homem acha que Deus tem que estender a todos a sua misericórdia? Qual o sentido dessas palavras? Amados, quando fala Deus é injusto, nós devemos nos lembrar de que se este é o termo adequado a ser usado, você está dizendo que Deus, ao negar ao homem a sua graça, ao negar ao homem a sua misericórdia, Deus está tirando do homem um direito. E aí nós nos esquecemos de uma coisa, que o direito do homem estava lá no Éden. Quando o homem foi criado, estava diante deles duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali Deus disse, olha, não comerás desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, ele não ouviu a voz de Deus. E o homem, usando de sua liberdade de escolha naquele momento, ele comeu do fruto que Deus disse que ele não deveria comer. A partir de então, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem comeu daquele fruto, ele tornou-se pecador, não somente em obras, mas pecador em essência, em substância. Ele é pecador agora intrinsecamente, nas suas faculdades mais profundas, porque a natureza de rebelião, a natureza de pecado, a natureza da morte entrou para dentro do homem, e agora o que o homem tem por direito é a morte. Nenhum homem pode falar assim, não, Senhor, olha, eu tenho o direito de ser salvo, eu tenho. Não, o homem é pecador, e como foi lido aqui na introdução desta reunião,
as melhores obras dos homens são como trapo de imundície. Quando Isaías diz que as obras do homem, as melhores justiças, são como trapos de imundície, se segura aí para você não cair para trás. Ele usou um termo na língua hebraica para se referir a um pedaço de tecido, de pano, de estopa, que a mulher daquele tempo usava para a sua menstruação. A palavra imundície, lá em Isaías 64, vocês poderão consultar um léxico do hebraico e do grego, pela Septuaginta, e vocês verão então, que ele está dizendo que as melhores obras do homem é como um trapo de menstruação. É isso que é o melhor do homem. Pegue agora o teu melhor, pegue agora a tua fidelidade, a tua bondade, a tua justiça, o teu jejum, a tua oração, o teu dízimo, a tua perseverança, a tua dedicação. Pega tudo que você tem e vá diante de Deus dizendo: Deus, tu haverás de me salvar, porque eu tenho os recursos que me justificam. E entrega para Ele, e Ele dirá: para mim isto é um trapo de imundície. Nem tu mesmo iria querê-los, se soubesse o que significa isso. Por isso que Caim não foi aceito diante de Deus, não porque ele fosse inferior, mas quando ele se aproxima-se de Deus, ele leva o fruto do seu próprio trabalho, e por melhor que seja, não satisfaz o coração de Deus, não satisfaz a justiça de Deus. Ao contrário, quando Abel leva o cordeiro, aquela oferta que é símbolo do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é dito que Abel foi aceito diante de Deus, que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Então, o homem não pode reclamar para si o direito, não pode chamar Deus de injusto, se Deus não lhe traz a salvação. Se Deus não salvasse a nenhum homem, Deus ainda assim continuaria sendo justo, porque não foi Deus quem levou o homem ao pecado, foi o homem no exercício de seu arbítrio lá no Éden, que tomou posse e se apropriou do fruto que Deus disse que ele não deveria comer, e consequentemente, falando de legalidade, falando-se de justiça, o homem deve morrer, porque o homem comeu do fruto que Deus disse que o homem não deveria comer. E Jesus Cristo então, ele nos traz uma parábola. Em Mateus capítulo 20, o Senhor nos fala de uma parábola, a fim de nos trazer a diferença entre o termo justiça e misericórdia. Vocês devem saber dessa parábola. O Senhor nos conta que um certo homem, um certo fazendeiro, contratou para trabalhar nas suas terras um homem por volta de 6 horas da manhã. E ao contratá-lo, ele disse que pagaria aquele homem uma diária, ele pagaria 1 denário para que aquele homem trabalhasse todo aquele dia, de 6 da manhã às 6 da tarde. A Bíblia nos diz que por volta de 9 horas da manhã, o senhor daquele campo saiu à praça para chamar novos trabalhadores, e ao chamá-los a fim de trabalharem no seu campo, ele não tratou de quanto pagaria a eles, apenas os mandou trabalhar no seu campo. Agora imagine, aquele que estava trabalhando desde as 6 da manhã, vendo agora um grupo que chega às 9 da manhã, como quem diz: olha, eu estou aqui desde 6 da manhã, trabalhando arduamente no pesado, para agora chegar esse pessoal aí 9 horas da manhã, isso é hora de chegar no trabalho? Mas tudo bem, prossigamos, ainda temos muitas horas para trabalhar juntos. Foi aí que o senhor daquele campo saiu à praça pela segunda vez para chamar novos trabalhadores ao meio-dia. E agora vem chegando um grupo meio-dia para trabalhar. E isso foi incitando o coração daquele que chegou às 6 da manhã. E agora os que chegaram 9 horas, que foi alvo da censura do primeiro, agora se uniram todos contra os que chegaram meio-dia. Daqui a pouco chegou mais um grupo às 3 da tarde.
E para completar, é dito que às 5 horas da tarde, chegou o último grupo. Faltava apenas 1 hora para encerrar o expediente, e chegou um grupo todo tranquilo, que estava na praça, debaixo de uma árvore bem fresca. Ele diz que eles estavam, na verdade, à toa, sem nada a fazer, descansados. Chegaram lá na hora de lavar as ferramentas do trabalho. Agora imaginem que o primeiro, que trabalhou todo aquele dia com os demais, agora estavam cogitando: eu quero só ver na hora do pagamento. Porque se aqueles que chegaram às 5 da tarde receberem o mesmo tanto que nós vamos nos rebelar, nós vamos falar, nós vamos protestar. Está comigo? Não, estou contigo. Cheguei 9 horas, mas pelo menos não cheguei às 5 horas da tarde. Vamos aqui fazer a primeira CUT. Vamos fazer uma CUT. Vamos reivindicar os nossos direitos. E a Bíblia diz que quando o senhor daquele campo entrou no final do dia para efetuar o pagamento, imagine que ele agora começou por aquele que chegou primeiro, pagou a ele 1 denário, e ele pegou 1 denário e ficou esperando o resultado. Quero só ver o que vai acontecer. E aí aquele senhor foi pagando, quando chegou naqueles últimos das 5 horas da tarde, da hora 1/10, olhou para eles, deu um sorriso e pagou semelhantemente 1 denário, o mesmo tanto que pagou para o primeiro. E aí foi a gota. O primeiro com alguns outros se levantaram e disseram: olha, isso não é justo. Isso não é justo, porque nós aqui trabalhamos o dia inteiro. Este aí trabalhou apenas 1 hora. E o dono do campo, muito sereno, olhou para ele e disse assim: eu cometo contra ti alguma injustiça? Lógico. Eu trabalho o dia inteiro, ganho 1 denário. O outro trabalha 1 hora e ganha 1 denário. É lógico que é injustiça. Há injustiça da parte de Deus. E o Senhor daquele campo, que representa Deus, diz: quanto eu combinei contigo? Quando eu te contratei para trabalhares o dia inteiro, eu disse a ti que te pagaria quanto? 1 denário. E quanto tu recebeste? 1 denário. Eu cometo contra ti alguma injustiça? Bem, não, você me pagou o que você falou, o que você combinou. Você está sendo justo, mas aquele lá não pode ganhar 1 denário, porque assim seria injustiça. E aí o dono do campo diz: eu uso de misericórdia para com quem eu quero usar de misericórdia. Para ti eu cumpro a minha justiça. E se eu quero dar todos os meus bens àquele último, ou se eu der todos os meus bens a alguém que nem ao menos trabalhou, o que te interessa? A injustiça da parte deste homem por querer dar o que é dele para quem não trabalhou? Não. E aquele que recebeu 1 denário, ele deve dizer: este homem é justo. E aquele que sem trabalhar recebeu 1 denário, deve dizer: este homem é misericordioso. Então são atributos que não se excluem, mas são atributos